equivalente vem pra te embalar. Com Felipe Luan você vai gostar. E não perca um minuto desse show genial. Toda dia garantimos ser especial. Tem surpresa escondida na telinha, convidados e sorrisos na esquina. O melhor do entretenimento está aqui. Quando tá pronta pra te divertir. Boa noite, galera da Rádio Nova Pirapora FM. Aqui é o programa A Troca Equivalente. Aqui quem fala é o Luan. E eu sou o Felipe Kiff pra vocês aí, galera. Boa noite. Começando mais uma vez, numa segunda-feira, A Troca Equivalente. A sua dose semanal de conhecimento e curiosidade. Porque toda curiosidade gera um conhecimento. E isso é uma troca. Ou como diriam dois garotos amestrinos, doca-coca. Hoje nós estamos com um convidado aqui, um tanto inusitado e um pouco nostálgico da minha parte. Luiz, meu professor de desenho. Então, boa noite para todo mundo daqui da rádio, todo mundo de casa hoje, né? Meu nome é Luiz Vieira, eu mexo com desenho faz tempo. Então, a gente vai bater um papo sobre essa questão da arte aí, né? Para que serve a arte, né? A arte para deixar o cara rico, para o cara gostar de fazer, para espalhar na sociedade. Vamos trocar uma ideia sobre esse assunto aí, vamos ver aqui onde a gente chega. E a gente sabe que todo artista começa de jovem. Você basicamente deve ter começado bem jovem, né, Luiz? Você imagina? Todo artista. Essa é uma questão, o pessoal até pergunta muito isso aí em curso, né? Então, o artista nasce artista ou se faz artista? E outra coisa, né? O que acontece é que o artista nasce com a vocação de ser artista. Você nasce com a vocação, você aprende mais rápido as coisas, processo. Você tem a ideia inata do processo dentro da mente. Se você não nasce, você fala, vou me fazer um, não é impossível de fazer. Você vai ter bastante trabalho, talvez demore um pouco mais. Mas quem nasce com a vocação, diz uma tia minha que eu, com 5 anos de idade, ficava riscando na areia, tentando fazer desenho assim na areia. Às vezes eu punha ela dizia eu nem sabia, também não lembro, né, dessa... Bom, já não tô lembrando qual do dia de ontem, dessa época piorou, né? Então eu pegava aquelas pedacinhos de tabuinha e fazia tipo um quadrado, como se fosse um quadro, e eu fazia desenho nesse quadro. Legal. Ela me falou isso, eu não sabia, fiquei sabendo quando eu fui lá e rolou o assunto arte, que ela ainda perguntou, você desenha ainda? Porque o povo não vê a gente um ano, eles pensam que a gente não desenha mais, né? Eu falei, não, desenha, ela explicou isso aí. Mas agora desenho mesmo, eu comecei, quando eu fui fazer curso, eu já desenhava bastante coisa, só que aí aos 32 para 33 anos, mais ou menos, eu fui fazer um curso aí, né? Aperfeiçoar e já gostava aí, tô até hoje. Levou literalmente pra vida inteira. E você começou assim com alguma coisa em particular? Porque hoje a gente vê como eu aprendi com você, o hiperrealismo, você tem aquela coisa. Então, mas acredito que ninguém começa vendo o desenho como um retrato, o hiperrealismo em si, e fala, não, acho que eu consigo fazer isso assim de um estalo. Então, a maioria são fases, né? Quando eu comecei, não tinha internet. Então eu estava bem no comecinho. A pessoa desenhava de um modo geral. Você via a hora a pessoa estava desenhando animais, outra hora estava desenhando objetos, outra hora estava desenhando... Né? O modismo não fazia muito efeito. Então a pessoa ia lá, eu quero aprender a desenhar, eu quero aprender a desenhar de tudo. Então você ficava fazendo objetos, depois você ia para do simples ao complexo. Hoje não, você tem uma galera, eu quero desenhar carro. Não, a maioria jovem, 80% pelo menos, eu quero desenhar mangá. Se você não ensinar nada, se você não ensinar nada, ensinar só mangá, é a felicidade da vida dele. Agora eu como artista, falo assim, peraí, que não é errado o artista, ele começa fazendo de tudo, depois ele acha um nicho para ele trabalhar num nicho específico. Mas o artista, se ele se desenvolver, ele pode desenhar essa mesa com todos esses objetos, ele pode desenhar aquela mocinha que está na cadeira, ele pode desenhar esse microfone, ele pode desenhar mangá, ele pode desenhar um carro, ele pode desenhar uma moto, ele pode criar uma história, ele pode desenhar uma faixa de filme, tanto faz. Não tem limites, né, pra sua mente, aquilo que você quer colocar. Eu queria, porque o retrato é um capítulo que você tem que ter... Você, para conseguir um retrato, eu diria que 85% ou mais parecido, porque nunca você tem um retrato só fielmente, exatamente igual, é a cópia, né? Você decalcar ou você projetar.
Mas o retrato, ele exige mais. Ele exige que você seja bastante fiel às linhas. Então você é obrigado a fazer aquela técnica. Então na técnica você coloca a pessoa dentro para você deixar ela o mais próximo do que ela é possível. Talvez chegue a 90%. Se chegar a 100%, o cara projetou a imagem, aí ele fez a arte final. Porque a arte de desenhar é você desenhar a pessoa toda, a mão livre, sem nenhum instrumento. É pegar o papel e o lápis e fazer a pessoa toda. Então, naturalmente, eu queria fazer isso e chega um ponto que você não vai. Eu falei, não, eu vou fazer um curso. Achei um desenhista muito bom, chamava Saturnino, né? Tunino Artes, deve ser hoje. Ele tinha ido para a cidade de Cocaia depois de um tempo, fiquei 7 meses com ele, quase 8 meses, para desenhar retratos. Então, para mim, aperfeiçoar a parte de rosto. Eu sempre gostei de retrato. E é o que mais se pede. Se você não é grafiteiro, você não é tatuador, e você não trabalha no estúdio de desenho e animação, né, você vai se deparar a maior encomenda é retrato. Um retrato. Faz meu filho, minha filha, minha avó que faleceu. A maioria você desenha espírito, né? Que o cara já faleceu, virou espírito, você desenha espírito. E algumas vezes também as pessoas... Interessante foi que eu desenhei bebês e eu encontrei o pai depois, adulto, agora você vai desenhar meus filhos de novo. Aí ele mostrou o desenho e falou, nossa, e eu desenhei a mesma pessoa depois, 20 anos depois, mais velha. Achei da hora isso. Ô, Luiz, mas qual é, então, você falou que desenha retrato. E qual é a diferença do retrato em si para uma... Nossa, agora me fugiu a palavra. Do retrato para uma caricatura. Porque às vezes pode ter tem gente que fala assim, ele desenhou um retrato, mas virou caricatura. Pode não, tem, né? As pessoas confundem as coisas. Você faz foto, não? Quem faz foto é a máquina. Eu desenho o retrato, né? A caricatura é a parte cômica. É quando você desenha, você associa a pessoa... Quando a pessoa fala assim, nossa, você tem cara de mamão macho. É você desenhar um mamão macho, mas fazer o queixo da pessoa parecido. É uma associação, ou com um bicho, ou com... Essa é a versão original de caricatura. Você vai mudar a aparência da pessoa, fazer uma outra coisa, mas que lembre aquela pessoa, pelo menos no centro dos traços. E hoje existe a caricatura, que é a deformidade do próprio retrato. Quando você aumenta partes da pessoa, geralmente as partes mais visíveis. Se a pessoa tem uma orelha meio grande, você aumenta aquelas orelhas. Se tem um olho muito pequeno, você diminui muito. Nesse capítulo eu tenho muito cuidado. Eu não faço caricatura. Se uma pessoa pede da outra, eu preciso saber se a pessoa não tem problema psicológico. A pessoa de repente está a ponto de parar num tratamento psiquiátrico porque tem problema com o próprio nariz. Aí eu vou fazer uma caricatura que outra pessoa pediu, colocar o nariz da pessoa monstruoso. É igual eu que sou muito lindo, né? Então uma caricatura minha vai ficar mais linda ainda, né? Mas eu não ligo, eu não tenho problema nenhum. Eu até fiz minha caricatura, fiz um beição assim, ficou 2 vezes maior do que eu já tenho. Mas se uma pessoa tem problema com isso, é um pouco perverso. Então, pessoa nua. Você faz eu e a minha namorada de biquíni, então você traga ela e peça uma autorização pra mim. Fazer uma caricatura, você vai exagerar uma criança, um jovem, onde você vai pôr isso? Você tem que me autorizar, a pessoa própria ou que é o responsável. Então é um capítulo... Mas caricatura é a distorção natural da pessoa. Tem que parecer. E tem umas caricaturas que eu olho, é o primo da pessoa, não é a pessoa. Mas se parecer a pessoa, é caricatura. Geralmente é cômico, né? Sim. Pra tirar o sarro, desde que a pessoa não tenha problema com isso. É o que o pessoal mais pede justamente pra esse fim mesmo, né? Pra fazer tirar aquela o sarro, gafe, aquela piada. Eu não aconselho se você vai fazer isso com uma pessoa que tem problema com a própria aparência. A pessoa pode até cometer suicídio, cara. De repente a pessoa tá num grilo aí com a própria aparência, você faz uma cara que faz uma graça, a pessoa vai sorrindo tudo, chega em casa, a pessoa suicidou. Já pensou como é que você vai ficar? Só que hoje eu sei que esse respeito, a internet é um lugar, é uma faca de 2 gumes, né? A pessoa faz na internet o que ela não faz na frente da pessoa. Então, a sensação de liberdade, que diga de passagem não existe, porque você pode ser processado e ter sérios problemas, e deve-se fazer isso. Se uma pessoa te ofender na internet, você vai lá e mete um processo nela, que é pra você achar um pouco de graça com ela também. E o advogado ganhar a vida dele. E aí elas param com isso. Mas as pessoas estão lá, elas pensam que são livres, né? Não são. Então, mas assim, o objetivo é isso. A caricatura é para fazer graça, e eu tenho prazer em fazer, desde que isso não traga problema para a pessoa.
Eu gosto de fazer da própria pessoa. Se a pessoa faz do meu menino uma caricatura e o menino pedir, faz, e ele não tem problema. Beleza, acho saudável. É interessante, porque vai às vezes meio que de fora de encontro, porque eu tive em festas de confraternizações que o pessoal fazia a livre, mas mesmo assim eles também tinham esse requisito, né? Eles perguntavam para a pessoa da caricatura em si, no caso, se ela, ó, não, você não tem problema da gente fazer, não é um retrato, a gente vai brincar com você, e eu acho que num conversado vai tudo certo, né? O que eu tenho medo é quando a pessoa tem problema, né? Eu não sei. Deus me livre, um dia eu fiz uma caricatura e eu vir a saber que a pessoa foi parar no psiquiatra ou se suicidou, né? Eu acho que aí eu não faço mais. Uma caricatura eu não faço mais. Eu acredito que esse não chega a ser o ponto, né? Acho que a partir do momento que a pessoa pede, ela já tá meio que esperando algo cômico. Não, a própria pessoa sim. Eu falo quando alguém pede de terceiros. Faz da minha mulher. A mulher não tá lá. Faz a caricatura do meu amiguinho lá da escola, o amigo não tá lá. Aí o cara já tá sofrendo um bullying lá há um ano já que tá transbordando, né? Aí você vai e faz, né? Então, se uma pessoa me pede de terceiros, eu não sei quem é esse terceiro, essa pessoa me vem com uma foto lá. Faz uma caricatura do meu amigo que eu vou zoar ele lá na firma. Eu acho um pouco... Pesado, né? Pesado. É a mesma coisa no caso da piada, né? Às vezes a pessoa faz uma piada, mas fala assim, a pessoa, a fonte da piada não está envolvida no assunto. Exatamente. O triste disso é depois essa pessoa ir rezar no domingo na missa, né? Pra ver se Deus dá uma passada de pano na maldade dela, né? Depois ela vai rezar. Vai fazer prece. O outro fica em ponto de enlouquecer no psicólogo e a pessoa vai fazer prece, vai cantar. Particularmente, esse desenho que você gerou ele próprio seu ou foi por um IA? Esse desenho que vocês estão vendo aí, possivelmente, esse desenho aí, não, o desenhista lá sou eu, mas o desenho que está no fundo foi eu que fiz. E eu pedi pro chat da inteligência artificial fazer a minha foto, que já eu estava anotando uma outra coisa no papel, mas fazer um desenho de fundo como se eu estivesse desenhando ali, ou olhando aquele desenho ou esboço do que está lá atrás. Sim. E tem um outro que é o mesmo na sequência, que aí eu pedi uma arte do... Dizem que chat, inteligência artificial faz arte. Vamos ver se ela faz arte. Eu pedi ela transformar o desenho em realidade e eu em desenho. Então ela fez eu desenhando a realidade. Ela muda um pouco as coisas, né? Foi até bom se colocar isso aí, porque a inteligência artificial não faz arte, ela pega uma parte de cada coisa no universo em questão de segundo e ela copia partes para fazer uma composição. Não deixa de ser arte você pegar elementos e transformar numa nova coisa. Mas quem tem a capacidade criativa é um indivíduo. Tanto que muita gente faz a repetição de muito desenho parecido na internet porque não sabe pensar. Você tem que saber ter uma mente de artista. O que você quer? Como que você pensa os detalhes? Você quer, eu quero a moça sentada ali com o celular na mão. Eu quero que do celular tenha saindo um fantasma. Eu quero que ela esteja de chapéu. Eu quero que o fundo seja tal. Então você tem que saber compor uma imagem que você cria mentalmente para o chat. Então ele não faz a arte. Ele é um auxiliar da nossa mente. Ele é um segundo cérebro. O que eu pensaria e levaria horas para fazer... Você consegue num processo um pouco mais rápido. O rápido. chat de inteligência artificial ele adianta processos. Então, eu levaria horas. Ele me dá tudo isso em segundos. Esse aí é outra. Eu fiz o desenho da casa, ele transformou em real e pedi para ele, coloque um garoto sentado na lente da minha câmera. Ele colocou na lente da câmera um garoto sentado e depois ele transformou isso. Primeiro eu pedi o desenho disso. Depois eu falei, faça isso como numa fotorrealismo. E ele fez. Então, a arte é minha. Eu criei. Agora eu pedi para que ele adiantasse um processo que eu faria. Eu poderia fazer isso do jeito que está aí. Agora eu ficaria talvez 12 horas, 15 horas, 20. O processo, sem falar que ia ser um processo, não digo nem exaustivo, mas porque você faz aquilo que você gosta, então não é exaustivo, mas seria um pouco desgastante o tempo que você ia levar nele. Esse tipo de trabalho de arte mais complexa e demorada, esse não é minha arte. Repetindo, eu pedi para o chat, a minha arte foi criar. E o chat transformou isso em imagem. O idealizador. O idealizador. Estava na minha mente e o chat achou um jeito de colocar lá nos pixels, né? Agora, aí, por exemplo, que é eu lá, eu queria... Eu sou a cara da pobreza, né? Eu falei, faça eu num quarto pobre da França do século XVIII. Eu sou a cara da pobreza. Mas também você foi no século XVIII, você tinha que ir no fundo do pobre, baú, cara. Pobre chique.
Pobre chique, porque no meu quarto eu já fico lá em casa. Aquela beleza eu já vejo lá em casa. Agora, pobre chique vai ser pobre lá na França do século XVIII. Aí eu tava num dia de frescurite aguda baixada. Aí eu falei, faça eu, pobre, numa cama, porque ele pergunta, mas me dê mais detalhes. Você deseja um quarto luxuoso ou um quarto comum? Não, faça eu sou pobre, eu não quero sair da minha realidade. Faça eu fosse um artista pobre num quarto da França do século XVIII. Nuns ele coloca um crucifixo, no outro ele coloca um quadrinho com um cachorro. E esse é o pé, eu pedi simplesmente para desenhar o pé, né? Aí ele desenhou da foto do pé. E como que você identificaria esse processo assim? Porque a gente falou muito de desenho repetitivo e técnica, mas também não deixa de ser, como você citou, a criatividade ser algo, ser algo essencial para um artista. Há casos em que eu acredito que a pessoa tenha mais criatividade até do que técnica. Se você pedir para ele, transforme essa foto em desenho. Bom, ele vai escolher um dos estilos de desenho para fazer, ou ele vai te perguntar em que estilo de desenho. Poderia me dar detalhes? Ah, eu quero no estilo de uma produtora de desenho, ou de uma outra, né? Ele vai fazer naquele estilo que você pedir. Ah, parecendo desenho de gibi, ou parecendo pintura do século XVIII, ou parecendo... Então você vai pedir. Porque aí você tem que saber o que quer. E com detalhes, né? Você quer uma coisa de que jeito? Então, coisa complexa, as pessoas têm essa dificuldade de pensar por partes. Pessoas que fazem fotografia e filme, elas conseguem ver por partes. Pessoas comuns não. Elas pedem o que todo mundo pede. É a modinha. Não, olha, faz o meu desenho com parecendo mangá. 1 milhão de pessoas vai fazer a mesma coisa. Você tá aí na internet, todo mundo com o mesmo tipo, ninguém aguenta ver mais, né? Porque não tem criatividade. Tá igual aquela música do Raul. Tem uma banda que eles já vão contratar, mas ela não cria nada mais, é boa em copiar. Você tem que saber criar um pouco. Então, coisas complexas tem que pedir pro chat detalhes dessa coisa, e aí ele vai criar, às vezes, com maestria. Aí, ó. Como você pediria o outro desenho que tá depois desse aí, dessa... Isso aí foi num evento que eu fui numa escola pública prestar umas aulas de arte lá, né? Em escola pública, e aí saiu aquele desenho lá. E tem um outro que ela faz, esse daí, tem um outro, esse aí. Como é que você pediria isso pro chat GPT? Vamos lá. Você imagina isso que você pediria aí no chat GPT? É complicado, hein? Cara, é bem pra bugar a cabeça que nem o Chaves, é uma xirinfulinfula. Esse desenho a menina criou. É uma arte abstrata? Que arte é essa? Uma arte fantástica? Agora, como você pede, você pensa isso, você pede isso pro chat GPT. Você vai ter que pensar nas partes e ele vai perguntando, você vai colocando as partes e ele vai refazendo a imagem. Você tem um número limitado de imagens que você faz no site gratuito. Então chega uma hora que ele pede, agora você vai te esperar 3, 4 horas para liberar. Lógico, se você fizer tudo lá, você não faz o pago. Agora se você põe o site pago, aí ele vai fazer isso aí, ele vai até você completar o processo, ele refaz, acrescenta um olho assim, ele refaz, acrescenta maquiagem no olho, ele refaz, faça num tom de lápis de cor, ele refaz, agora faça o cabelo assim, ele refaz, agora apaga tudo, ele manda você ir para aquele lugar. Ou você chega no final do processo e fala, não gostei. Então, mas aí vem a pergunta. Eu tô brincando, tá? O chat não faz isso não. Aí vem a pergunta. Rebelião das máquinas, pode acontecer. Rebelião das máquinas. Graças ao chat GPT, então todo mundo hoje tem um pouco de artista, né, em si. Mas tem aquela... E também tem uma outra coisinha que fala assim, o DNA do artista. Às vezes o artista, ele tem aquela coisinha que é específica dele. Certo. Por que a gente dizer que vamos ver o chat GPT, né, que é da OpenAI, né, ótimo por sinal, vamos falar aqui de todos, tem outras ótimas ferramentas de inteligência artificial que faz a mesma coisa, que faz retrato também, não ser justo, né, de modo geral, os programas de inteligência artificial, eles dizer que eles não fazem arte seria um exagero, né, uma vez que eles pegam a realidade, coisa que você pede e recria, é uma arte visual, né. A fotografia. É a máquina que faz, não é o fotógrafo, mas a máquina faz uma arte. Né? Agora, você tem que saber mexer os botões para você fazer o aspecto fotográfico ou cinematográfico
aí entra a sua criação. Então eu diria que é uma combinação do artista humano com a capacidade de criar uma arte dos equipamentos, né? Seria você traduzir através dos equipamentos o que o olho do artista está vendo, então, né? eu não digo que não há arte nisso, eu digo assim, que o artista é como você falar assim, olha, fulano não é artista, não tem arte dentro de si. É complicado você falar isso, porque você teria que dizer que fulano não tem pensamento. Pensamento cria. E qualquer um que tem pensamento, portanto, cria até um débil mental, porque ele pensa algo, não existe quem não pense em nada. Olha que coisa interessante, o cara pode ser totalmente débil mental, mas ele não consegue parar de pensar. Nem que for algo confuso, mas ele pensa. Se ele pensa, ele cria. Se ele cria, ele tem arte dentro dele. Tanto que débeis mentais são levados a fazer arte muitas vezes, e quando o grau eleva, eles melhoram muito. Eu já ajudei nesse processo, lá numa instituição que eu dava aula. Agora, todo mundo tem capacidade artística. Vamos dizer, uma capacidade reduzida de criar alguma coisa. Agora, não todo mundo tem o DNA, né, de produzir, criar artes complexas, sabe? Bem complexas, sozinho, inteiramente. Tanto na fotografia, no filme, Que seriam os no casos, desenho à mão livre. Que seriam os casos que a gente conhece, tipo um Da Vinci da vida, né? Que o cara era basicamente um gênio, tanto para arte quanto para criação. Sim. Então, mas não é, todos são artistas, todos podem desenvolver, todos se souber criar uma forma de arte com seu pensamento, até para venda, né? Mas o problema é que a gente tem um status quo, né? Que elege... tem jovem que pergunta para mim assim, olha que pergunta estúpida, mas na cabeça de um jovem eu entendo, é natural que ele pense isso, porque ele é levado a pensar isso pelo sistema. Ele vê internet, viu muito tempo televisão, ouve rádio até, e fala assim, olha, você é artista? Sou. Você ficou famoso? Então ele associa que o artista é aquele que foi famoso. Não, o artista não é o que foi famoso, o artista é qualquer um que faz arte. Ficar famoso é um detalhe que pode ou não acontecer. Da mesma forma que você fala, o moleque tá jogando bola na Vila, ele é jogador? É. Quer dizer que ele é jogador se ele entrar no Corinthians, no São Paulo, no Palmeiras ou em qualquer outro time? Não, ele é jogador. Agora ele é um jogador de várzea, né? Pelada que fala, joga com o pé descalço, porque ele gosta, e ele não... Ou fez umas peneiras na escolinha, não apareceu um olheiro que fala, eu quero levar esse garoto lá para um time oficial. Dá pra ver isso claramente com os cantores. Porque sim. Eles associam o sucesso com a fama. Sim. Exato. Só que o sucesso tem artista que ele é bem sucedido na sua carreira como desenhista, como cantor, Sim. só que ele não tem a fama. Então as pessoas associam que só tem Bem sucesso na quem carreira é famoso. Não. O cara não é artista porque é famoso. Ele é artista e, consequentemente, Ficou sim ou famoso. não, ele fica famoso ou não. Por exemplo, eu não fiquei famoso. O Braga aqui é pobre. Para comprar 2 lápis, eu penso uma semana. Deixa eu ver quanto vai custar. Mas eu... que não é bem sucedido, tem sucesso na sua carreira. Eu costumo dizer que eu tô com 56 anos, eu vou fazer. E eu comecei, desde criança, mas que eu fiz curso já com 30 e poucos anos. Até hoje eu nunca ganhei assim dinheiro grande. Eu tive uma centena de motivos para parar de fazer. E eu procurei 1 milhar de motivos para continuar a fazer. Portanto, eu tô até hoje aqui. Então ele realmente é bem sucedido como desenhista. Porque eu vendo quadro até hoje. Eu nunca passo um mês, eu não vendi nenhum retrato. Van Gogh, coitado, arrancou um pedaço de orelha. Pra poder conseguir vender. Ele arrancou um pedaço da orelha de estresse, surtou. Ele morreu pobre num quartinho que o irmão dava pra ele. Ninguém comprou um quadro dele. E hoje em dia... E ainda tem Então, essa também, né? Van Gogh não era artista. Ah, não, ele virou artista depois que vendeu o primeiro quadro dele. Um rabisco dele hoje vale 2, 3, 10, 20 milhões de reais. Sim. Agora ele é Depois de artista. póstumo, depois que morre, é reconhecido. Curioso, isso também é triste, porque aí ele só passa a ter valor depois que morre. Pois é. Então, eu faço questão nos meus cursos de arte, eles aí me conhecem. Eu sempre expliquei essas coisas para os meus alunos e eu bato nessa tecla até hoje. O status que você tem como artista, se você fica famoso ou não, se você ganha 1 milhão ou se você ganha um tostão, é bom lembrar que 1 milhão é feito de diversos um tostão. Você é artista porque é. Se vai ficar famoso, eu não sei. Então, uma pessoa, quando ela vem para mim, eu quero
virar artista. Não, eu não vou transformar você em artista, eu vou tirar a arte que você tem dentro de você. Ah, mas eu vou ser artista? Não, você já é. Ah, porque se você acredita que não é, pode ir embora. Sim. Não teria nem por que você iniciar o por curso quê? se você não acredita que Não, você mas ele pode vem com aquele desenvolver algo. pensamento, ele vai ser artista um dia. Quando ele entrar numa produtora e ganhar 10, 20 mil, 50 mil por mês, ou vender um quadro por 10 mil reais. Um Eugênio Colasense da vida. Eu quero ligar o sucesso. Eu só vou ser bem sucedido quando eu for famoso. E tem isso, cara. A pessoa vê você desenhando, olha e pergunta, você que faz? Dá vontade de falar, é o lápis, a minha inteligência tá aposentada no momento. Ué, ah, mas se ela vê o cara bonitinho lá num spa de artes, lá em São Paulo, numa metrópole qualquer do mundo, fazendo aí, ele é artista, então... Professor, o senhor não acha que o senhor estava explicando sobre como, por exemplo, o lápis é a ferramenta que a gente tem para expressar o que a gente tem dentro da nossa Isso. cabeça, né? Do nosso cérebro. O senhor não acha que hoje em dia o lápis, dentro da inteligência artificial, a capacidade que a gente tem de conseguir, através de palavras, repassar para a inteligência artificial que a gente quer? Tanto que hoje em dia existe o curso de engenheiro de prompt. O prompt é aquele comando que você passa para a inteligência artificial. Pra ele saber o que Isso você aí. quer. Quanto mais clareza você souber passar Saber que vai passar. Então, às vezes a gente Perfeito. é tão apressado com esse mundo acelerado que É, a gente que- quer passar uma frase só e quer que ela entregue tudo que a gente pediu. Sendo que a gente tem Mas tá linhas certo, né? ilimitadas, Tá certo porque, assim, existe arte e arte. Então você quer criar uma encomenda de uma forma complexa de arte, que você quer mesmo a arte original, você precisa criar e você mesmo esboçar aquilo. Você pode fazer a arte genuína, né? Agora você faz um trabalho para uma empresa que ela exige que você crie, vamos criar um novo microfone igual esse aqui, mas eu quero que você crie um microfone tão funcional quanto este ou melhor, mas com desenho artístico. Você olha para o microfone e fala, eu preciso criar 50 desse aqui, você vai fazer uma série, irmão? Não tem porquê. Você vai lá e pede o que você quer a inteligência faz 200, 500, um diferente do outro. E Alguns coloca em tal detalhes cenário, você já vê se acrescentados. fica bom naquele local. Ah, não ficou feio, então vou mudar o modelo. Ele adianta o processo. Então, desse ponto de vista, eu não tenho medo. A tecnologia vai acabar com a arte. Não, o artista vai sempre existir. O ser humano é o artista. E não é eu que estou dizendo. Teve uma entrevista com desses androides aí, a própria inteligência do androide respondeu que a prerrogativa da criação pertence ao ser humano. Não, é o caso... Nós somos auxiliares. É o caso nosso que a segundo gente vê cérebro. muito naquele filme O Robô, do Will Smith. Eu falo isso porque Cara. eu pensava assim também, nossa, com essa geração de imagem ficou muito fácil agora criar uma foto, alguma coisa que o Photoshop, Porra. antes você tinha que fazer, eu mexo com o Photoshop, fazer até no Photoshop é difícil desenhar. Só Mas que com é. isso você faz fácil. Só Sim. que aí eu fui ver a primeira imagem criada por inteligência artificial que foi vendida por milhões, foi feita por um artista que desenha à mão. E você acha, vai ser mais fácil fazer com ele. Não é, ele criou um texto gigante para entregar para Sim, é detalhado. Eu quero que ela tenha Nossa. traços assim, inspirados Isso. em pinturas da época tal, num aspecto de imagem desse tamanho. Todos os detalhes ele colocou. É o como que eu se falei ele na hora da menina da cadeira ali com o celular, que ela tá aqui, coitada, sobrou pra ela. A Cria ela filmagem. com o telefone, põe um chapéu, outro cabelo, Não, põe uma roupa. E sem falar que é um fator assim que a gente sempre acabei discutindo, assim, conversando com o Luiz a respeito disso, é que por mais que você esteja fazendo a arte, você eleva o seu grau de conhecimento em outras partes. Então você simplesmente não olha para uma pessoa e vê, não, o cara é sei lá, um brasileiro da América do Sul, assim, não, você já vai, não, ele tem alguns traços indígenas, um queixo um pouco mais arredondado, então você você tem acaba estudando um pouco de anatomia para você Sim. entender o que está fazendo da pessoa ali. É por isso que eu E é digo o que o que artista não morre, é o que você falou aí. O artista, ele tem que saber, é a mesma coisa chegar para um fotógrafo que faz filme, né? O cineasta, que seria um fotógrafo excelente, ou fotógrafo cinematográfico, falar, eu quero que você faça uma foto minha. A primeira coisa é que eu vou querer ficar 10% mais bonito, né? O cara vai falar, vamos tentar lógico. fazer um milagre. Mas Vamos pelo menos valorizar um pouquinho. eles conseguem fazer isso. Agora, o que você quer? Se eu não soubesse explicar, ele vai tentar, vamos ver o que eu posso fazer para esse rapaz aí. Então, saber explicar significa que você tem conteúdo. Se você tem conteúdo, você já tem uma arte complexa dentro de você. E isso é o que eu estava falando aqui, repito. As pessoas, às vezes, elas não sabem o quão flexível, quão poderosa que a mente delas é.
Eu falo para os meus alunos, você tem que estudar a sua mente, você tem que pegar. Os alunos falam, que eu vou desenhar hoje, professor? Eu fico olhando para eles. Eu falei, você trouxe celular? Ele olha o celular, 300 fotos e não começa a desenhar. O curso está acabando, o cara não começou a desenhar. Fala assim, como que você pensa? Ele não sabe que ele tem capacidade de pensar em milhares de imagens em 10 segundos, porque você não consegue parar de pensar, você está pensando uma coisa ou outra. Repetidamente você É só você escolher uma. Agora o que ele não consegue é fixar essa uma. Aí eu pensei num celular, eu olho pro meu, mas não sei pensar num celular sem olhar o meu, eu não sei fazer um retângulo no formato do celular, começar a criar detalhes, botão, tela, como é que é o botão do lateral. Então, aí que tá. O cara tem os elementos da arte, toda a mente tem. Agora o que ele não sabe é como ir parando ela. isso em partes a partes para escrever, para a inteligência fazer, ou para ele próprio começar a produzir aquilo ali. Então a mente, a visão de artista, isso é que nós podemos dar para essa galera aí. E que eu procuro dar no curso. Então eu não tenho medo nem de chat nenhum, nem de desenvolvimento nenhum. Para mim, o desenvolvimento, se foi aqui é uma rádio religiosa, eu posso falar de Deus, né? Que cedeu aqui o espaço para nós, gentilmente, em nome de Deus. Eu vejo muito religioso gosta de falar isso. O ser humano, ele quer saber mais que Deus. Não existe isso. Agora, se um ser humano puder criar o universo inteiro, então ele não vai acontecer. Então a gente não tem que ter medo, a gente pode avançar o quanto quiser, pode criar a máquina mais extraordinária que quiser, que a gente não está um passo perto de Deus ainda. E se Deus permitiu, te deu uma inteligência que você não consegue parar, você para de fazer qualquer coisa, menos de pensar. Exatamente. E não consegue deixar de morrer, né? Até se tentar suicídio pode, mas naturalmente você não consegue. Então, se você não consegue, quer dizer que essa mente ela é prodigiosa. Eu tenho que ficar pensando e fazendo o exercício de escolher coisas e colocar no papel, na imagem, ou pedir, ou escrever para a inteligência. Então eu não tenho medo. Eu sei que nós somos artistas de todo ser humano e a inteligência é o brilhante segundo cérebros que nós ganhamos de presente para quando eu tenho processos complexos, ela me adiantar esses processos. É aquilo, né? A tecnologia, ela, pra quem não se intimida, ela veio pra somar. Veio para Sim. somar, não tem que ter medo. A pessoa que às vezes fica achando que A tecnologia vai substituir. isso gera meio que aquele, como a gente tinha comentado, aquela rebelião das máquinas, algo que você vê em muito hollywoodiano, né? Basicamente, um filme assim. Eu vi um assunto aí da produção dos artistas. Eu vi um dublador que teve aquela época que os dubladores estavam querendo fazer um baixo assinado para impedir que as produtoras usassem a inteligência artificial para dublar os filmes, né? Sim. Eles estavam, quando a maioria estava indo contra, teve um que eu Que vi foi a fez, sabe favor. o quê? Ele falou, nossa, você não tem noção como tá me ajudando. Ele pegava todos os roteiros que ele fazia para empresa, institucional, tudo, filme, e ele passava para a inteligência artificial ler, ela com a voz dele, lia para ele, e ele via que pontos ele poderia melhorar. Coisa que ele deveria fazer, ele ia ter que gravar um por um, fazer. E ainda tem que pensa. se ouvir pra corrigir. A realidade... É que nem o pessoal fala do dublador de Looney Tunes, né? Que ele era um dublador só e ele fazia as vozes de todos os personagens. Cara, Às vezes é uma mente que pensa como aquilo pode ajudar, enquanto todas as outras estão. Então, a gente não pode também deixar de falar a realidade. Qual é a realidade da coisa? Existem profissões que desaparecem. A pessoa trabalha nessa área, é lamentável, né? A pessoa sentir uma segurança, né, ali e realmente tem função que pode desaparecer. Então aquela pessoa vai precisar fazer outra coisa, vai precisar aprender outra coisa, né, para atuar. Tem certos aspectos como esse da criação de artes que você fala para que a máquina crie. Mas, por exemplo, se o cara colocar um Android que faz todo tipo de voz, fazer a locução e de repente amanhã você não puder estar aí, como é que você vai fazer? Não deixa de ter, eu gostava do que eu fazia, eu não vou poder mais trabalhar ou de locutor ou fazendo o que você faz. Claro que a gente tem que ter os olhos, os estados têm que começar a pensar num jeito de no futuro nós teremos quantos % de gente que essas profissões deixarão de existir, elas ficam desamparadas. Como podemos amparar essas pessoas? Ou favorecer, porque só o Estado tem esse poder, de essas pessoas poderem se recolocar em outra coisa. Ou de poder continuar a viver. Então é uma coisa bem complexa, assim, que a pessoa comum ela não tem como particularizar isso. É o Estado, as pessoas de Estado, elas
Se elas inventam, permitem a invenção de coisas, elas têm que inventar meios de promover o equilíbrio social que é a vinda dessas coisas ou desequilíbrios que vierem. Bom, Porque você não vai matar 1 milhão de pessoas, você tem que fazer elas sobreviverem. Você não vai poder expulsar elas, né? Então é isso que eu penso. Aí, ó. Tem que cobrar deles, né? Vamos mandar uma boa noite aqui pra Jaqueline Silva. Silva Oi, Souza Jaqueline. E o Rian. Rian Santos. ele gostou, ele gosta de te Oi, Rian provocar. Ó. Santos. Ele gosta de me provocar. Aí, Rian, você falou que eu não falo de você aqui na rádio. Entendeu? Que nem voltando a falar aqui da inteligência artificial. Ela é uma ferramenta pra ajudar. Ajudar. Mas vai tirar algumas coisas, viu? Porque a gente tem que ver assim que as coisas vão desenvolvendo. Pode ser que eu não desenhe mais, que ele consiga criar e fazer tudo o que eu faço e aí. Tá bom, como eu já tô meio velho, até lá vou estar pra lá de Bagdá, já aposento logo. Então, mas a galera nova vai ter que achar outros meios de se misturar. Vai ser basicamente um Wall-E da vida, né? O ser humano vai querer deixar um pouco de trabalhar para viver mais a sua vida do meio possível que ele puder. Seja só aproveitar, seja fazer uma atividade, que era algo até que... Sim. Que não se sabe exatamente até que ponto isso vai ser benéfico ou não. Porque a inteligência vai te substituir no serviço. Você vai querer viver a sua vida. Só que até que ponto a inteligência vai te substituir no seu serviço? Como a gente falou, por mais que ela faça o seu trabalho perfeitamente, vai faltar aquele fator humano dentro dela. Por exemplo, eu acredito muito a inteligência, ela entende o que você pediu, mas ela não entende um contexto geral. Exatamente. A gente conhece histórias de pessoas e outras pessoas e outras. A arte que a gente transmite, às vezes, ela traz um pouco de tudo isso que a gente conhece, o contexto geral da vida. Então, quando a gente dá vida a algo, a gente traz um pouquinho de... A inteligência artificial ela não tem isso. Tanto que o maior problema que ela tinha antiga há um tempo atrás era o quê? Pra fazer mão. Você ia ver um desenho de uma foto, era 5 dedos, 10... Mas não tinha aquela junção. Ela não entende que ali dentro da mão tem um osso, tem a anatomia por trás daquilo. Era o que eu tava até comentando um pouco mais cedo com o Luiz. Tipo, ela entende a ideia por trás da coisa, mas ela não entende aquela coisa. É isso. Então... Eu fiz uma... É meio limitante ao mesmo tempo. Ela não é tão inteligente, né? Assim, ela não é tão inteligente. Eu fiz uma foto de uma pessoa que tava dando a mão pra outra. Ficou da hora a foto. Aí um dia, do nada, eu não sei porque eu parei, olhei na mão. Ela fez dando a mão pra outra, a mão tava ao contrário. Ela fez eu não sei como é. Eu falei, aí tá uma obra de arte. Ela fez a pessoa dando a mão e uma das mãos tava dando a mão como se estivesse com esse lado pra fora, cara. Tipo assim, pegando assim, falei, aí é uma obra de arte. Como é que ela conseguiu fazer o cara dar a mão do avesso? Eu fiquei olhando aquilo, eu falei, não é possível, ela fez isso. De onde ela tirou isso? Ela fez alguma montagem que saiu partes da palma da mão de um com a posição do outro. Não sei como é que era meio que tentava o sobrepor, né? O sobrepor dele ficou meio lá, diversificado. Tá lá em casa a foto, é que eu não trouxe pra vocês verem, mas é uma coisa... Mas aí que tá, a gente pega esse exemplo e você utiliza para que ele pode virar uma obra de arte como várias artes abstratas que a gente vê por aí. É como o Luan falou agora, ela não é tão inteligente, por quê? Ela é boa. Ela é eficiente. Especificamente naquilo. Por exemplo, a de criar imagem ela é muito boa, de criar imagens. A de criar texto é muito boa de criar texto, mas se você pede pra uma de criar texto, criar uma imagem, ela não cria. Se você pede pra uma de criar imagem, criar um texto, ela não cria. Já a gente, o ser humano, a gente tem esse contexto geral. Nossa. Exatamente. Sem falar que a gente tá criando uma inteligência artificial muito bem política, né? Porque o que tem de gente utilizando o chat GPT, escrevendo rudemente, falando passem palavras boas para a pessoa à frente, pra não ser aquele contexto pesado. Eu acho que hoje em dia já dá até, agora que tá um pouquinho mais de tempo, aí uns 2, 3 anos. Ela vai avançando. Mas a gente já consegue identificar também quando um texto é feito por inteligência artificial. Sim. Mas eu bati um papo sobre arte com a inteligência, bati um papo sobre arte. Ele conversando com a inteligência sobre a inteligência da inteligência. Aí, eu pedi pra ela, depois ela perguntou, quer que eu coloque as imagens e coloque em PDF para você poder utilizar? Eu falei, coloque, eu quero mostrar para os alunos. Né?
e um diálogo foi um pouco longo. Eu achei muito interessante a naturalidade com que ela escreveu respondendo. Eu tinha a impressão que tinha uma pessoa na minha frente respondendo. E essa semana ela atualizou no celular e agora se você. Eu estava fazendo essa semana, estava ali na minha mesa do escritório e ele do nada abriu no meu celular e falou, ó, acabei de atualizar aqui e agora eu quero que você conheça a nova ferramenta. Uau. Aponte sua câmera para qualquer lugar e me pergunte o que é aquilo. Aí eu perguntei primeiro, testei, falei, o que é isso? Ah, isso é um vidro e tal, tem um texto ali gravado no vídeo, falou até o nome da gravatura que tá no vídeo, eu não sei, e eu não sei. Então eu falei, então é o seguinte, essa aqui é a minha mesa, eu quero que você me dê sugestões de decoração, isso aqui é uma rádio e tal. Aí ela falou, seria legal se você colocasse lixeirinhas em formato de guitarra, coisas, discos Uau. na parede. Bem vintage. Não, mas foi uma conversa fluente, foi falando, não foi nem por texto, foi falando mesmo, foi por voz, ela falando tudo ali no tempo real, eu mostrando e ela... Por que ela faz isso? Porque ela tem também um poder, a nossa mente ela funciona por um sistema de associativo. Se você vê um gesto, qualquer coisa de alguém que te lembre uma situação, pode ser de anos atrás, você lembra daquela situação, certo? E a inteligência está indo no mesmo rumo. Então você fala assim, eu quero que você faça essa mesa e faça para mim um decorativo dela. Se você disser para ela o que você faz nessa mesa, ela vai associar decorações que tem a ver com o que você faz. No caso, a rádio toca música, além de outras coisas, então ela põe adereços que e ela procura... E sem falar também que o celular hoje em dia na sua mão, ele conhece já as suas preferências. Sim. Então ele vai ver... Não, beleza, ele trabalha na rádio, mas quais são as preferências dele? Não, ele tem, sei lá, preferência por rock, imagino. Ela vai, não, vamos colocar umas guitarras, uns discos, alguma coisa assim. O professor falou também que quanto mais você conversa com ela, isso os próprios desenvolvedores falam, que o ideal é você conversar com ela, ter conversas longas, porque a cada conversa ela aprende mais. E ela vai, quanto mais longo for o assunto, você vai pegar ela mais no ápice. Sim, ela está aprendendo. Nós estamos interagindo um com o outro, o ser humano com a máquina, né? A fim de produzir coisas, né? Exatamente. Por isso que eu nunca tinha feito um diálogo. Aí quando ela tinha feito umas imagens para mim, algumas ficaram boas, eu falei, vou bater um papo com esse fulano aí, ou fulana, né? E beleza, o assunto foi se escrevendo assim num bom português, né? E realmente sem aquele aspecto de máquina. É que eu ainda não li detalhadamente, eu vou ler, mas eu achei o diálogo interessante do ponto de vista artístico e eu queria levar para os meninos que eu estou dando aula lá, para eles dar uma olhada assim, falei, ver o que vocês acharam desse papo aí. Alguns, se não perceber, você conversou com quem? Nossa, conversei com a máquina. Com a máquina. Com a máquina. Agora tem um pessoal aí que não quer sair, não namora, não quer sair de casa, e o pessoal começa a fazer um bate-papo com a máquina. E ela leva. Tudo bem, como é que você está hoje? Você amanheceu bem? Leva a sério. E às vezes ela pergunta, cara, do seu cachorro, ela perguntou pro meu amigo, e do seu cachorrinho? Tão fofo, como é que tá? Então ela fala coisas assim, é um verdadeiro diálogo, se ele mostrar e você não vê, fala. E ele agora ficou viciado, ele fica conversando. Uau. Toda... E eu lembro disso daí da época que o pessoal fala que começou, né, com os prodígios da Siri, por assim se dizer. Você perguntava, fazia perguntas simples pra Siri e ela respondia. Hoje em dia ninguém lembra mais da Siri. Hoje Exatamente. A Siri aposentou, tadinha. A Alexia também aposentou, né? Não, mas... A Alexa ainda tá bastante, né? Mas vai aposentar. Particularmente sou entusiasta disso, eu não consigo mais ficar sem. Eu não paro pra pensar mais em nada. Eu direciono ela pra fazer tudo. Preciso fazer um documento. Eu falo, preciso fazer um certificado tal. Eu preciso que você crie um certificado formalmente pra mim, o ramo é tal, o nome da empresa é essa, o segmento é essa, ela vai com o certificado certinho. Porque você faz o prompt certo, eu faço né? o prompt certinho. E quando sai errado, eu vou ajustando. Não ficou errado nisso, muda pra isso. Aí ela vai, faz de novo. Engraçado, o cara fala assim, mas dá um trabalho fazer esse maldito desse porco, você vai ter mais trabalho pra fazer o negócio. Exatamente. Quer nem fazer você tá tendo trabalho pra não ter trabalho. Ela fez pra mim um estatuto de empresa. Um estatuto completo, né? completo, você só fala o segmento. Quero pro segmento rádio. Ela criou um estatuto baseado Uau. em todos os estatutos de rádio, ela faz uma média e dá um estatuto completo e fala só pra você, preenche esses campos, que isso aqui eu não posso preencher. Aí, ó. Entendeu?
E ela ainda te deixa entre aspas. Aqui é você que prende. Aí, Deixa eu ver se você mandou o link aqui Já pra mim. pra você ficar bem No explícito. estatuto completo, com todos os artigos, tudo dentro da lei certinho. Eu não precisei estudar nada, não precisei. Ué. Agora você tem que pensar alguma coisa. Não sei se vai ter um dia que a máquina lê pensamento. Pera aí, já sei, vou fazer tudo pra você. Senta ali e espera. Aí o cara vai falar, eu tô cansado de ficar aqui sentado. Não, aí é como eu falei. não tá tão longe disso. Não está tão longe, mas aí você fica naquela pergunta. E essa consequência dessa inteligência? Então, aí vem a questão, né? Porque todo mundo fala que as máquinas vão dominar o mundo, né? As máquinas falam que as máquinas vão dominar o mundo. Entendeu? Então, assim, eu penso assim, a inteligência artificial, acho que ela vai chegar a um certo ponto que, tipo, essa é uma visão minha. Mano, que a gente vai ter que dar falar assim, opa, calma aí, você vai ter que... você vai ter que até aí, chega. Entendeu? Porque senão vai ficar aquele negócio e que o ser humano vai ficar de lado. Não, foi até um ponto que eu levantei com o Luiz um pouco antes. O seguinte fator, que eu vi um rapaz falando, que a gente costuma chamar de inteligência artificial. Beleza? Só que ele falou, na realidade, ela nada mais é do que uma consciência. Porque você consegue explicar para ela o que ela tem que fazer e ela consegue executar dentro das limitações dela. Só que, tipo, se você quiser uma ação real, você tem que mostrar para ela como que você faz, para que ela entenda e ela, a partir daí, faça. Exato. Então, mas daí tá a questão. Você tá ensinando ela a fazer, certo? Só que vai chegar um certo, pelo menos é o meu ponto de vista, vai chegar um certo ponto que você não vai precisar mais explicar nada pra ela. Ela praticamente já vai estar aquilo gravado nela, já vai no automático. Esse é um próximo passo que eles acreditam que falta ainda muito tempo para chegar, porque hoje em dia toda a inteligência artificial ela é direcionada para algo. Tem as que é ser direcionada para medicina, faz só coisa especial, igual eu falei, especialista para medicina, mas não entende nada de futebol. Porque eles vão aperfeiçoando Isso. também, né? Só que não existe a gente tem uma consciência individual, a gente tem uma consciência geral, a gente cria coisas, a gente vive dentro de uma sociedade que tem regras e tudo. E você acaba englobando muita coisa. A inteligência artificial ela ainda não adquiriu consciência própria, geral, dessa forma. Então ainda é um outro passo lá na frente. É quando vai chegar um ponto em que a inteligência artificial vai começar a criar outras inteligências artificiais e gerar coisas, mas ela ainda não tá longe de chegar nisso. Ainda bem, viu? Eu morro de medo de pensar em Skynet. Mas não, mas pensa, os cientistas falam que para ela chegar nesse nível, o nível de armazenamento de dados que um computador Nossa, tem que ser gigante. E tudo isso tá Mas é que eles vão cada vez mais desenvolvendo, colocar mais informação em menor até espaço. Mesmo né? que o nosso cérebro ele é capaz de desenvolver bilhões de informações por segundo. Então, E armazena tudo. cara, Você para e pensa, né? Partindo da idade que a gente tem, né? Mesmo a pessoa mais nova, tem 10, 12, 14 anos aí. Se você pensar que a pessoa, quando dorme, sonha, pelo menos a maioria das vezes, e quando está acordada não para de pensar um segundo sequer, produzindo imagem, som e conteúdo, sem parar, às vezes por um século, às vezes a pessoa morre com 100 anos. Quanto você acha, que tamanho que você acha que é isso? E ainda com o poder de criar e pensar e decidir, sentir. não tem realmente como se mensurar. Então as pessoas não fazem ideia do quanto elas valem. As pessoas às vezes se vendem por tão pouco, porque elas não fazem ideia do quanto elas são valiosas. Elas admiram as coisas que estão fora delas e o ser humano aprendeu a não se admirar. O ser humano está coisificando. É uma coisa que eu luto muito na arte. O ser humano não é uma coisa. Não existe coisa mais admirável que o ser humano. Alguém pode me mostrar qualquer coisa, eu fico admirado. O dia que eu ver um androide na rua, que é uma pessoa perfeita, até eu digo, se eu não casar, eu falo, eu tô indo ali casar. Vai casar com quem? Vou comprar minha mulher. Aí eu vou ficar admirado, mas nada tanto quanto eu abrir a minha janela todo dia, aí eu olho na rua, aí vem aquele monte de gente indo e vindo, um meio nervoso, o outro tá calmo, o outro é sorridente, o outro é relaxado, o outro é desleixado, o outro é mais... Porque essa paisagem do ser humano, para mim, não tem obra maior. Porque aquilo funciona por um século, às vezes, sem parar. E ainda, além de toda a preocupação que ele tem das obrigações do dia a dia que cada um tem para se manter, o cara é capaz de criar
outras coisas. Quer dizer, não tem coisa mais que isso. E tem ser humano que não tem essa ideia de si. É o ser humano que... O ser humano que admira coisas mais do que ele próprio. O que eu penso disso? O que eu vou pensar disso? É aí que está o problema. Agora, do ponto de vista... eu não sou nenhum neurologista, mas a gente lê bastante. Do ponto de vista da saúde. Qualquer músculo que você tem, se você parar por um tempo... Uma vista, se você ficar com o olho fechado 10 anos, eu duvido você abrir ele, mesmo que não tiver nada, e enxergar de novo. Você Certo? acaba não... Só que as pessoas se esquecem que pessoas que não pensam nada, não leem nada, não cultivam nada, não falam nada há muito tempo, o que acontece? Lóbulo frontal atrofia um pouco. É aquele veinho, eu não consigo mexer no celular, eu não consigo vir no máquina do banho, ele não consegue fazer coisas simples. Você vai ficando incapacitado, porque a natureza ela é econômica, ela pensa assim, por que eu vou te dar algo que você não quer usar? Se você não usar a sua perna, ficar com ela parada, daqui um ano você não mexe mais a perna, tem que fazer fisioterapia e dói muito. Mesmo se você não tiver nada. Então, se você não usar o pensamento, não vou usar mais nada. Porque tem pessoa que não quer fazer nada. É o que eu falo, se ele parar de pensar, ele cansa de estar parado, quer dizer, ele cansa de tudo. Começa tudo, não termina nada. Você acha que essa pessoa vai estar como? Com 50 anos, né? Então essa pessoa vai estar um inútil, assim, e vai estar com deficiência. A questão não é se vai ser útil ou não. Dá uma aposentadoria para ele, ele vive. A questão é que a pessoa vai ter deficiência. Grave até. Isso por uma coisa que ela acaba irrecuperável. Então a questão saudável, manter a mente funcional, lidar com coisas, ler coisas, saber de coisa, pesquisar coisa, conversar com gente, ver velho, ver novo, ver cachorro, ver cavalo, ver gato, ver árvore, ver tudo, participar do mundo que você vive. Você se mantém... Agora a notícia é boa, né? Eu falei a desgraça, agora eu vou falar a graça. A graça é, seu cérebro é o único órgão que pode ficar com 30 anos, você com 100. Salvo se tiver alguma doença degenerativa. Você consegue consegue sempre rejuvenescer ele. Só que essas pessoas elas estão jogando o cérebro delas na lata do lixo. Eu não sou contra nunca admirar a tecnologia, mas jogar a minha inteligência na lata do lixo para admirar uma coisa que vem de fora. Que o outro igual a eu fez. Não. Sempre vou estar fazendo alguma coisa. Tanto que eu tenho 56 anos, né? O meu comportamento, se andar comigo no dia a dia, não é de um tiozão de 56 anos. Não. Menos mal. Eu entendo a juventude, eu entendo as coisas que aparecem, eu aceito o que é novo, eu sou flexível, sei das minhas limitações. Não é querer ser jovem, hein? Aquele velho besta que quer ser jovem depois de 60 é pior que ele fica uma caricatura, uma coisa até engraçada. Não, é a pessoa que tem consciência da idade que tem, mas não abriu mão. Eu não preciso envelhecer com o meu corpo. Nós, aqui a rádio religiosa, eu posso falar, nós temos uma alma. A alma é o ser pensante. A alma é que cria. O corpo é um veículo de transmissão. Dá um probleminha no cérebro, você não faz mais nada, mas você tem o poder de fazer. Então, quando o indivíduo pensa, a alma, ela pensa em muito tempo como se tivesse 30 anos. Agora, quando eu tiver 80, eu vou pensar, eu estou usando uma veste biológica que um dia vai apodrecer e vai morrer. Então, eu com 80 anos, eu sou o mesmo Luiz dos 30, só que eu estou usando uma veste biológica que está obsoleta. Só isso. Mas eu quero ver o que vai acontecer com essa galera aí que não quer pensar mais nada. 20 anos depois o cara não faz nada. O cara não pensa 2 com 2, ele vai contar no dedo, ele vai pegar o celular. Bom, então é isso, né? Por hoje a gente alerta, fica aí e fica esse alerta aí, pessoal. Fica esse alerta aí. Não jogue sua mente no lixo. Faça ela ficar brilhante. Se não precisar, você se diverte com ela. Por favor, pode deixar a sua rede social para quem quiser entrar em contato. Luiz Vieira Desenhos, tem lá no YouTube, né? Luiz Vieira Desenhos. O Quai eu também dou uma dica de vídeo, Luiz Vieira lá no Quai vai aparecer lá, eu dou dica de fotografia e tudo lá. O Facebook eu quase não abro, eu abro mais para ver os meus amigos, ver notícias, eu demoro para abrir. Preciso fazer uma conta lá com artes. É pelo Instagram e pelo Quai, Luiz Vieira. E pelo YouTube, mas no YouTube eu tenho aulas de desenho lá, tenho essas coisas. Aproveita também para seguir o Troca Equivalente no YouTube e o nosso Instagram, Troca Equivalente 1. Também não esqueçam que a gente vai estar no Papo Nerd e no Pira Nerd, no pessoal. No Pira Nerd, dia 24, né? Dia 24. Igual aquele que estaremos lá no Pira Nerd pra gente bater aquele papo. Estaremos lá com o Ricardo também, né, Ricardo?
E é Aí. isso aí, pessoal. Eu- Valeu, hein? Deixa Até um mais. abraço aí a todo mundo de vocês aí, a moçada aí. Obrigado pela oportunidade. Um abraço, pessoal de casa aí. De todas as idades que estiver vendo. Boa noite, povo. E sorrisos na esquina, o melhor do entretenimento está aqui. Quando tá pronta pra te divertir. Troca equivalente vem pra te embalar. Com Felipe Luan você vai gostar. E não perca um minuto desse show genial. Todo dia garantimos ser especial. Tem surpresa.